Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa penúltima aula dessa playlist Polícia Civil de São Paulo. O assunto de hoje é ambiente de rede. A gente vai explorar um pouquinho sobre segurança em redes. O tópico no edital está como proteção e segurança. Aquela parte toda de redes que o pessoal da GETEL está um pouco preocupado. Essa aula ela se aplica a todos os cargos. A próxima, que é a última, a aula 17, é que ela vai ser um pouco mais técnica, aí sim o pessoal de GETEL que deve dar prioridade. Se o outro pessoal quiser assistir também, nada obsta que seja cobrado, porque o edital, pessoal, de todos os cargos ele veio igual. Porém, o de GETEL teve escrito lá em cima comunicação. Então o pessoal está preocupado com essa questão de redes, comunicação, mas não podem cobrar nada que está fora aqui. Então a gente vai dar ênfase sempre no edital para que a gente acerte o máximo de questões possíveis. O material da aula de hoje, pessoal, são 2 materiais. Vocês vão acessar o site novamente, fabianoabreu.com. Aqui na página inicial, lembrando que o curso da Polícia Federal está quase pronto. Se você vai prestar ou conhece alguém que vai prestar o concurso da Polícia Federal, a nossa equipe está preparando um material específico, bem focado na grade. Então, dá o toque lá para o pessoal se inscrever e acompanhar. Faltam 55 dias para a Polícia Federal. 6 dias para telecomunicações e 13 para PAP. Aqui embaixo, nesse bannerzinho aqui, ó, você vai clicar e a gente vai ser direcionado para CERT.br, que é um centro de estudos, resposta e tratamento de incidentes de segurança no Brasil. É a maior referência, principalmente das bancas, para elaboração de provas sobre segurança em rede, comunicação e tudo mais. Então, principalmente você que vai prestar a GETEL, você tem que conhecer esse site e explorá-lo. A gente vai trabalhar com esse material aqui. Percebam que tem várias cartilhas. Aqui embaixo a gente vai trabalhar com golpes na internet e códigos maliciosos. Essa aqui, ó, de malware. Antes de iniciar, eu vou mostrar para vocês onde está a autorização para a gente utilizar esse material aqui. Vou diminuir um pouco. A gente clica aqui em sobre a cartilha de segurança internet. Logo aqui embaixo vem a licença. Bom, pessoal, a gente trabalhou com Linux. Eu acredito que ainda vai cair alguma coisa sobre Linux nessas provas. Não foi cobrado na anterior diretamente, só foi mencionado assim de forma indireta o termo Linux, mas não cobrou nada específico. Porém, eu acredito que ainda vai ser cobrado. O edital não viria da forma que veio, à toa. Bom, em relação à licença. A licença desse site, do material que está no site, livro, fascículos, apresentações e PowerPoint, ele é bem completo, bem antigo e vem sendo reformulado e atualizado, mas o que importa aqui é o seguinte: ele pode ser utilizado para fins educativos, pode ser divulgado, ele não pode ser alterado, transformado ou criado em cima, ou fazer alguma criação em cima dessa obra. O que vocês veem aqui de comum em relação à licença do copyleft, a GPL, que a gente estudou lá do Linux? Aquela licença lá você pode alterar o código-fonte, estudar, distribuir, derivar, inclusive, né? Você tem versões, por exemplo, derivadas do Ubuntu, derivadas do Red Hat, Mint, uma série de coisas, uma série de plataformas que você pode estudar o código-fonte e redistribuir isso. Esse tipo de licença, Creative Commons, você pode compartilhar, copiar, distribuir e transmitir a obra. Ou seja, em resumo, eu posso transmitir a obra, é o que eu estou fazendo. Inclusive, mais no final aqui, ó, divulgue. Divulgar a cartilha é muito fácil, basta ter um portal, site, que é meu caso, blog ou intranet e colocar um dos banners. Foi o que eu fiz, copiei esse código-fonte aqui e colei no site. Aí ele aparece aqui embaixo, ó, a divulgação do site. É o que a gente vai fazer e vamos trabalhar em cima disso. Vocês vão ver que isso aqui é a maior sacada do universo para fazer questões sobre segurança, redes, todos aqueles termos de vírus, worm, pragas virtuais, está tudo aqui e da forma que está escrito aqui aparece nas questões. A gente vai testar isso aqui agora. Vamos fazer hoje 16 questões sobre segurança. Então você já acessou aí? Acessou a sua cartilha. Eu vou ensinar durante o curso onde a gente vai navegar. O próximo passo na guia Downloads, como sempre, você vai rolar aqui material para PCSP 2018, mais um material novo, proteção e segurança. Só clicar e abrir. Aqui estão as questões, você pode baixar para revisar. Importantíssimo que você revise isso aqui. Todas as questões estão aqui, são 16 e o gabarito está logo no final. Bom, pessoal, qual que é a proposta de hoje? A gente vai fazer análise sobre questões. É uma modalidade de estudo muito utilizada para retas finais de concurso. Não dá tempo mais a gente passar toda a teoria, explicar, para depois fazer questões. A prova já é nesse final de semana.
Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou analisar a questão, durante a análise eu vou explicar e a gente vai lá para a cartilha confirmar onde que está isso escrito lá. Esse material faz parte da aula 16, está disponível aqui. Se você já está com essa cartilha em mãos, basta clicar em clique aqui para retomar a playlist e assistir a aula da primeira até a última. A playlist ela organiza todo o curso. A primeira questão, recente, da Polícia Civil da Bahia, delegado de polícia. Uma das formas de atuação do ransomware, um dos códigos maliciosos mais difundidos atualmente é capturar senhas digitadas no computador e enviar para o hacker. Eu vou explicar todas, tá, pessoal? Essa aula vai demorar um pouco mais a análise de cada questão, porque a gente vai fazer alguns comentários. Eu peço que você dê pause, tome nota e depois vá lá na cartilha, baixe a cartilha, você pode fazer download dela e revise isso. Isso aqui é quase que líquido e certo que seja cobrado, principalmente para a GTEL. Tem tudo a ver sobre segurança de redes, sobre invasão, sobre várias formas de segurança, conforme está no edital. Bom, a letra A, capturar as senhas digitadas no computador. Sempre quando falar em capturar senhas digitadas, vai se referir a keylogger. Key de chave e logger. Não precisa anotar agora, eu vou mostrar lá, o keylogger, no momento oportuno. Eu vou achar a resposta correta aqui, comentar e depois a gente vai trabalhar todas elas. Está procurando então basicamente ransomware. Criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento de resgate. Essa aqui é o gabarito. Então você pode anotar ransomware, criptografa os dados do disco e solicita pagamento de resgate. Ou seja, vai pegar seu HD inteiro, vai criptografá-lo e geralmente manda uma mensagem para você. Seu HD foi criptografado para resgatar os dados. Para você acessar os dados, você tem que pagar resgate. Então, ransomware, o ransom é resgate. O ware é aquela palavra que tem tudo na informática. Peopleware, hardware, software, firmware. Que o ware é uma palavra bem genérica na informática, quer dizer alguma coisa manufaturada, algum produto. Então, tudo na informática basicamente tem isso, ware. Então, ransom é resgate. Vamos comentar aqui a letra C. Enviar várias cópias de uma mensagem de e-mail utilizando os seus contatos. Basicamente, esse conceito está focado no spam, que é aquela mensagem repetitiva que você não solicitou e as pessoas ficam te mandando. Olha aqui o conceito, enviar várias cópias de uma mensagem de e-mail utilizando os seus contatos. Ou seja, pode ser até você mesmo utilizando sua lista de contatos, você pega uma mensagem e encaminha para todo mundo. Mensagens indesejáveis. Esse é o princípio básico de um spam. O spam não tem nada a ver com vírus, com código malicioso, essas coisas assim. Não diretamente o spam propriamente dito. Spam é o disparo de mensagens. Às vezes pode ser até mensagens publicitárias que não tem nada de nocivo, porém você não solicitou. Aí ela se enquadra em spam. Letra D, instalar diversos arquivos de imagens para lotar o disco rígido. Aqui está falando mais de vírus, não está muito específico, qual especificamente, não tem uma definição muito exata. Mostrar uma mensagem com propaganda no navegador de internet. Aquelas mensagens que parecem aqui, um advertisement, que é propaganda, então vai ser um adware. Então o gabarito dessa aqui é a letra B. Criptografar os dados do disco e solicitar pagamento de resgate. Agora vamos lá na cartilha para a gente entender. Eu vou dar uma passada na cartilha agora, vamos entender algumas coisas lá. Depois a gente volta para cá para as questões. Para navegar a cartilha, depois que você clicou no link lá, logo na página inicial já tem um artigo falando sobre o ransomware. Aí olha aqui, ó. Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate, ransom, para restabelecer o acesso ao usuário. Olha aqui o desenhozinho dele com a chave na mão, trancou tudo, a pastinha. O bacana dessa cartilha é que ela é muito bem ilustrada e para efeito de mnemônicos você consegue lembrar da imagem. Você tenta associar o nome a essa imagem, olha aqui, um equipamento todo trancado e o ransom com a chave na mão. Então está muito bem explicado aqui. Se você quiser acessar mais, você clica cartilha, clica por aqui, vai ter uma explicação bem mais profunda. E vários links, inclusive aqui para slides prontos para apresentação. Você pode utilizar para dar aula, conforme a gente está fazendo aqui. A maioria das questões, elas surgem daqui, códigos maliciosos. Vocês vão ver que lá no nosso material, a maioria das respostas, a gente acha aqui, a galera toda aqui pronta para invadir seu computador. Primeira definição, pessoal, para você se situar. Malware seria o topo lá da cadeia. É genérico. Qualquer código malicioso, vírus, spyware, bot, trojan, tudo é malware.
tudo. Então malware não é uma categoria a mais. A malware é vírus? Na verdade, o malware é a categoria geral, o vírus está dentro dele, sim. Como o Trojan, como o spyware, como todos eles. Então entendam isso. Se você for montar um mapa mental ou um organograma para estudar, o tema central vai ser malware. Olha aqui a definição dele. Códigos maliciosos são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Então tudo é malware. Aqui tem uma explicação mais técnica, eu recomendo que você dê uma lida nisso aqui para revisar. Aí vai vir para a primeira e mais conhecida, definição, que é de vírus. Vírus e worm, que estão bem próximos aqui ó, nessa descrição, eles são muito parecidos e as bancas, a gente vai fazer uma questão daqui a pouco, que as bancas colocam os dois na mesma questão e confrontam. Eles começam com a mesma definição, depois tem uma palavra-chave que você vai diferenciar o que é um vírus, o que é um worm. A gente vai fazer umas 3 questões sobre isso, porque é a que mais é cobrada, para não restar dúvida, porque vocês vão perceber uma coisa. No começo parece que é tudo igual, tudo é malware, aí você não consegue identificar nada. Com o tempo, com o desenrolar das questões, a gente vai ficar falando sempre nas palavras-chave. Aí é importante que você anote o malware específico, por exemplo, vírus, e coloque umas 2 palavras-chave que associem ao vírus. Esse é um macete para você não errar na prova. Porque quando surgir a terminologia, vocês vão perceber que, lendo rápido, é tudo a mesma coisa. Então, muita atenção nessa hora. Vamos definir o que é o vírus? Depois a gente define o que é o malware, o worm, né, na verdade. Vírus é um programa, ou parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo. Inserindo cópias, a palavra inserir já é uma palavra-chave. Agora, cópias de si mesmo, o worm também tem. O worm também tem cópias de si mesmo, tanto o vírus quanto o worm. Mas o vírus insere. Vamos continuar a leitura aqui. Se tornando parte de outros programas e arquivos. É o conceito de vírus normal da biologia, porque ele insere cópias de si mesmo, ele precisa de hospedeiro, ele tem que estar ali para ser executado. E outra coisa, ele tem que ser executado, ele não se replica sozinho. Então a palavra-chave insere, ele precisa de hospedeiro, ele se torna parte de outro programa e arquivo. Para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução. Pronto, por aqui a gente pode parar, o resto você lê para revisar, para reformular aí suas ideias. Mas essas palavras aqui, vocês vão ver que na hora da prova, essas palavrinhas-chave relacionadas ao vírus, elas vão te ajudar a separar de qualquer um outro. Vamos lá agora para o worm. Bom, isso aqui é importante falar. Existe vírus propagado por e-mail, vírus de script, geralmente recebido quando você acessa aqui, ó, uma página web ou por e-mail, com um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail, escrito em formato HTML. Pode ser automaticamente executado dependendo da configuração do navegador web e do programa leitor de e-mails do usuário. Agora esse aqui, ó, esse é que o mais cai, vírus de macro. Tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem macro. Linguagem macro, pessoal, quem fez o curso de Word lá com a gente, a playlist do TJ, que eu pedi para vocês assistirem lá de forma complementar, a gente criou algumas macros. Macros são formas que você cria para automatizar algumas funções, tanto no Word quanto no Excel. Por exemplo, um formulário do Word. Você cria lá, eu acho que foi esse mesmo exemplo que a gente fez, cria lá um formulário e ele tem alguns campos automáticos. Quando você clica no botão de macro, ele apaga tudo para você refazer o formulário. Ou seja, é uma automação de aplicações para Word, Excel, essas questões mais de aplicativos. Olha aqui, aplicativos que utilizam essa linguagem, como por exemplo, Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, entre outros. Esse macro, ele cai muito. Se você tiver que escolher eleger um para estudar e lembrar, não, peraí, eu tenho que saber um vírus. Escolhe de macro, que esse aqui ele cai muito. Vírus de telefone celular, não vamos entrar muito no mérito aqui, vamos falar sobre o worm. O mais importante aqui é você entender o que é vírus, o que é o worm. Então o vírus está definido já. Agora olha o worm, é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Ele já se propaga de forma automática. Pelas redes, anota a palavra redes. Sempre que tiver o worm, a banca vai dar um jeitinho de colocar a palavra redes lá, para associar o vírus, ao worm, na verdade. Enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Ou seja, ele se replica e envia cópias, ele não insere, ele não
precisa estar hospedado num arquivo ou uma imagem, alguma coisa. Ele sai sozinho, é como se fosse um verme. Na verdade, o worm, se você trocar aqui por vai dar verme. Aí você lembra, é um verme. E realmente, se você traduzir ao pé da letra, o worm é um verme. Minhoca, verme. Então, ele se replica e sai andando sozinho pela rede. Ele não precisa estar de um hospedeiro para ele ficar ali agarrado igual o vírus. E nem precisa ser executado. Vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui agora, de forma bem rápida, algumas palavrinhas-chave. Depois a gente vai lá para a questão, para não chegar lá sem saber nada também. Não vou passar a teoria completa, faça o tempo que a gente tem. Bot e botnet. Não é boot, né? Porque tem um O só. Bot é robozinho mesmo. Quem joga videogame aí já deve ter instalado vários bots, né? Fica mais fácil de entender a função dele. Bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. É como se fosse um robozinho em controle remoto. Ele permite o acesso remoto. O bot ele parece com o conceito de spyware. Spy vem de espião, por isso está logo embaixo aqui, ó. Spyware. Olha a diferença de um para o outro. O bot permite o acesso remoto. Olha aqui, ele permite a comunicação com o invasor, que permite que ele seja controlado remotamente, ou seja, um acesso remoto. O bot. Agora, o spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiro. Ele coleta e envia, mas ele não permite o acesso remoto. Você está ali acessando remotamente, mexendo. O bot é um robô, é como se você estivesse controlando o robô à distância e ele mexe lá e você tem esse controle do lado de cá. O spyware, ele só espiona e envia. Ele vai enviando informações. Keylogger, que eu falei no momento oportuno, para você anotar, quem anotou errado, anota corretamente aqui, ó. Capaz de capturar e armazenar as teclas. Sempre que falar keylogger, associa teclado. Tem como você instalar, inclusive, no seu computador. Procura programas de keylogger. Você instala na sua máquina e tudo que você digitar ele vai capturar. E tem também o screenlogger, que ele é similar ao keylogger. Ele é capaz de armazenar a posição do cursor na tela e tal. Na verdade, ele captura a imagem. Por quê? O keylogger, ele captura as teclas, mas hoje tem senhas que elas são clicadas na tela. É posição do mouse. Você clica aqui, ó, tipo o banco. Você vai acessar sua senha no banco. Ele não vai capturar a sua tecla porque o banco ele desenvolveu uma tecnologia que a senha é via cliques, justamente para o keylogger não capturar a sua digitação. Aí lança o screenlogger, screen de tela. Olha aqui, é bastante utilizado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em sites e internet banking. Então ninguém está livre dos key e screenlogger. Keylogger e screenlogger. Entenderam? Esses dois, eles estão onde? Dentro do spyware. Backdoor, anota mais esse aí. Back é de trás, porta de trás, porta dos fundos. Olha a porta aqui. É como se ele fosse lá no fundo do computador, abrisse as portas para que um outro invasor entrasse ali. Basicamente trabalha em conjunto. Vamos ver o termo dele aqui, algumas palavras-chave. É um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Ele pode ser incluído por outros códigos maliciosos que já atacaram o computador e querem voltar. Aí o código já atacou, tem certo domínio ali, instala um backdoor para ele poder voltar depois e deixar essa porta aberta. Basicamente, se você lembrar que door é porta, backdoor, porta do fundo. Então, você já entende a função principal dele. Você vai ler lá durante a sua questão, vai ficar fácil de identificar. Cavalo de Troia, acredito que seja o mais fácil de memorizar, fácil a história, né? Todo mundo estudou um pouquinho desse presente de grego. Foi uma forma de invasão, onde fizeram lá uma estátua grande e deram lá de presente. Aí abriram a porta do castelo, receberam o presente, fechou. Quando abriu o presente, estava cheio de grego aqui dentro, olha lá. É o presente de grego, o famoso presente de grego. Então é o cavalo de Troia, ou Trojan. Geralmente as provas trazem isso aqui, ó. Executar as funções para as quais ele foi aparentemente projetado. Ou seja, ele foi projetado para quê? Para ser um monumento, um presente. Você recebe uma imagem bonita, ou um programa, às vezes, um programa inteiro ali que está executando a tarefa dele aparentemente, em primeiro plano, mas em segundo plano ele está invadindo todo o seu sistema. Vamos ler mais algumas palavras-chave aqui para a gente fechar o conceito do cavalo de Troia. Exemplos de Trojans. São programas que você recebe ou obtém de sites na internet
e que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbum de fotos, jogos, protetores de tela, entre outros. Então você baixa clicando, achando que aquilo ali realmente é o que você está precisando, mas no fundo ele vai ser um cavalão de Troia. Anota mais um. Rootkit. Kit root. Kit raiz, ou seja, é um kit base. É um conjunto de programas, é um kit então. Sempre as bancas vão trazer como conjunto de programas. Aí você lembra do kit, é o único que tem a palavra kit. Rootkit, um conjunto base, um conjunto raiz, que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Pessoal, dica, bizu. O restante das definições começam a se misturar demais. Você tem que se apegar às palavras-chave. Rootkit, root é raiz, kit base, é um conjunto de programas, é um kit de programas então. Aí sempre vai estar associando dessa forma. É óbvio que quanto mais você exercitar, mais você ler, melhor você fica. Mas, para efeito de prova, com prazo curto, é pegar a palavra rootkit e colocar duas palavrinhas-chave. Pega a palavra vírus, duas palavrinhas-chave. O worm, duas palavrinhas-chave. 2, 3 no máximo. Na hora da prova é batata. Você não vai sair daqui um técnico em proteção de rede, mas você vai empossar dentro lá da GTEL ou agente de polícia ou outro cargo que você está, aí você aperfeiçoa na sua área. O importante agora, nesse momento, é você fazer uma boa prova. Esse resumo comparativo aqui, ó, embora ele seja um pouco extenso, ele caiu na prova desse jeito. Eu vou diminuir aqui agora para ficar mais fácil. Eu vi uma prova, não lembro agora a banca, vi hoje mais cedo, ia até postar no material, mas não deu tempo de compilar tudo. Caiu simplesmente isso aqui, ó. Recortaram essa planilhazinha e colocaram do lado de cá dessa forma aqui, ó. Vírus, worm, bot, trojan, spyware, backdoor e rootkit. E montou dessa forma aqui, ó, para você associar. Desse jeito, estava planilha ipsiliteris, exatamente da forma que foi escrita, para você associar uma coluna com a outra. Então, dica, se você tiver com tempo, acessa a cartilha e tenta pegar os principais. Vamos lá agora, pessoal. Bastante foco aqui. Sobre os conceitos de vírus, worms, malwares, pragas virtuais e aplicativos para segurança. Assinale a alternativa incorreta. Agora a gente vai procurar o errado. Letra A. Um software antivírus é um aplicativo de segurança responsável por prevenir, detectar e remover programas maliciosos. Tá certinho, um software antivírus ele faz isso. Ele detecta, remove, previne. É bom você ter um antivírus instalado na sua máquina atualizado. Ah, uma dica. Dica de segurança importantíssima que já foi cobrada em várias provas. Uma das principais maneiras de manter seu sistema seguro é atualizando todos os seus sistemas. Atualizando. Atualiza seu Windows, atualiza seu antivírus, atualiza suas aplicações. Sempre que aparecer assim, ó, existe atualização para esse aplicativo, atualizar agora, atualiza. Por quê? Os produtores, os desenvolvedores de aplicativo, quando eles veem alguma vulnerabilidade no seu sistema, eles vão corrigir e vão lançar uma versão atualizada para vários fins. Mas em questão de segurança, nem se fala. Então a letra A está correta. A letra B. Malware é um programa de computador projetado para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. É o sentido mais amplo da palavra, como eu falei, está lá no topo, então está correto. Não especificou com muito detalhe, deixou bem genérico. Letra C. O firewall é um sistema de segurança que permite a transformação reversível da informação de forma a torná-la inelegível a terceiros. Essa não é a definição do firewall, essa é a definição de criptografia, né? Uma transformação reversível, ou seja, você transforma, depois reverte, de forma a torná-la inelegível a terceiros. Esse é o conceito de criptografia. Então a letra C está errada, a gente está procurando a incorreta, já achamos a letra C. Então a 2 aqui, gabarito, letra C. Vamos continuar com os comentários para a gente revisar, né? Principalmente que são todas agora certas. Vírus é um programa, ou parte dele, parte de um programa, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Corretamente, a gente já viu que ele insere cópias de si mesmo, se tornando parte de outros programas. Ele não se propaga sozinho. Já o worm, olha aqui, é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes.
enviando cópias de si mesmo, conforme o vírus também faz, de computador para computador. Diferente do vírus, o worm não embute cópias de si mesmo em outros programas e arquivos. Agora olha que coisa interessante. Programa ou parte de um programa. Vão lá na cartilha. Vou dar um Ctrl F aqui, ó, colar. Olha lá, do jeito que está a questão, está aqui. Vamos worm também. Diferente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Diferente do vírus, o worm não embute cópias de si mesmo. Mudaram um pouquinho aqui, mas vocês viram que em cima estava igualzinho, embaixo mudou alguma coisa. Volto e repito, essa cartilha é o que há para você estudar segurança de rede. Tem vários materiais aqui e é referência para todas as bancas. Perceberam que eu trouxe questões de várias bancas justamente para isso? Tem questão da VUNESP, NUCEP, CESP, todas elas vão fazer referência à cartilha. Então essa cartilha ela é sagrada para você fazer uma boa prova. Vamos para a terceira. O FMT 2017. Sobre a segurança na internet, os códigos maliciosos, malware. Leia o texto abaixo. É um programa ou parte de um programa de computador. Normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outro programa e arquivo. Toda vez que eu leio isso, eu faço isso com a mão, não sei porquê, mas é porque o cérebro já associou. Opa, isso é vírus. Ah, ele está inserindo cópia de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Já o tracinho não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Então, olha aqui, definição de vírus e o worm, bem certinho da forma que a gente leu lá. Os termos que preenchem corretamente, respectivamente, as lacunas são o worm vírus, vírus e o worm. Você poderia até ter estudado bastante, eliminaria essas duas aqui. Mas e agora, na hora de separar um do outro? É a palavrinha-chave que vai te ajudar. É a letra B, vírus e o worm. Questão 3, letra B. Vamos para 4. Agora vai ficar rápido, vai ficar mais fluido isso aqui para dar tempo de você revisar. E amanhã a gente vai falar sobre TCP/IP, OSI e uma série de coisas. Pessoal, quando eu falo amanhã, me desculpe, eu falei amanhã, o pessoal está cobrando aula. Sábado e domingo eu fiquei montando isso, não consegui gravar. Eu também tive que ir para almoçar fora e tal, aquela vida social normal, né? Não consegui gravar no final de semana. Mas até quarta-feira eu encerro o curso, aí vocês têm quinta, sexta, sábado e até domingo de manhã para chegar na hora da prova afinado. Então vamos lá. Número 4. Os e-mails não solicitados e que em geral são enviados para um grande número de pessoas são chamados de quê? Nós já falamos sobre isso. Se você não solicitou um e-mail, ele chega para você toda hora. E você pega um e-mail e caminha para várias pessoas e essas várias pessoas não pediram esse e-mail. Isso é o quê? Isso é o spam. Dispensa comentário, bem simples. Vamos para número 5. Uma questão do CESP 2018. Quem vai tentar a Polícia Federal hoje já fica esperto. Entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, aquele capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores, é conhecido como, olha o CESP utilizando a cartilha também. É botnet? Spyware? É o espião? Não. É o backdoor? Porta do fundo? Não. É um cavalo de Troia? Não. É um worm. 5, letrinha E. Fácil, né? Estou falando de forma rápida aqui, para a gente já achar o gabarito. Se você acha por bem, você dá pausa, tenta resolver sozinho. Só com essa introdução que a gente fez. O interessante até seria que se desse um pause aqui agora, revisasse e fizesse isso aqui antes de assistir a aula, se você quiser testar o conhecimento, dá uma estudada na cartilha, depois você vem cá e assiste os comentários, da forma que você achar melhor. Mas uma recomendação é que você venha nessa cartilha, dê uma lida, monte seu mapa mental, faça seu resumo, depois você vem cá e assiste a aula. Aí você vai ver os comentários, alguma dúvida que surgir, você sana aqui com os comentários que eu estou tecendo a respeito das questões. Vamos para a sexta questão. Fundep 2018, técnico de tecnologia da informação. Percebam, pessoal, que a maioria das questões é para a área de TI, são questões avançadas. Vai cobrar da sua prova daqui para baixo, cobrar daqui para cima dificilmente, porque já são questões um pouco mais elaboradas, um pouco mais complexas, porque a maioria aqui são questões de TI. Vamos lá. Qual o tipo de praga digital, que é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo, de computador para computador?
Questão repetitiva, trouxe dessa forma só para mostrar que a cartilha é utilizada por várias bancas. Essa você resolve facilmente. Agora já começa a soar bem tranquilo no ouvido. É também warm. Letra B. Questão número 7, mais uma questão da banca CESP. Julgue o item a seguir relativo à segurança da informação. Vírus é um programa autossuficiente. Só por aqui você já coloca a questão como errada, porque ele não é autossuficiente. Ele depende de se hospedar em alguém. Mas vamos continuar a leitura. Capaz de se propagar automaticamente, ele precisa ser executado. Ele não se propaga sozinho. Quem que sai sozinho pela rede? O worm, justamente. Então, enviando cópias de si mesmo de um computador para outro. Essa definição aqui não é do vírus. Eu trouxe várias dessas para você perceber que vírus e worm sempre as bancas trazem. São as mais recorrentes, é que você deve dar mais atenção. Essa questão está errada, então o conceito não está correto para vírus. Vamos para a questão número 8. Acerca de segurança da informação, julgue os itens subsecutivos. Os rootkits, olha aí a palavra, está fresquinho, já falamos sobre isso lá. Quer revisar antes? Quer dar um pause e fazer? Rootkits. O que eu falei de kits? O que são kits? Conjuntos de programas. Vamos ver se só com isso a gente mata a questão. São conjuntos de programas, está logo na frente, né? Que oferecem mecanismos para esconder o invasor, assegurando a sua presença em um computador invadido. Se você ler o conceito lá, é isso mesmo, está correto. 8, certa. Questão número 9, VUNESP. Existem diversos tipos de malwares que podem infectar e prejudicar os computadores. O tipo de malware que se disfarça como programas legítimos para ser instalado nos computadores pelos usuários é denominado o quê? Olha a palavrinha-chave. Ele disfarça. O que entra disfarçado? É um cavalo de Troia. É um backdoor, é a porta do fundo? Pode ser que ele entre pela porta do fundo. É um hijacker. É um spyware, é um espião. É um trojan ou cavalo de Troia. Essa aqui é a letra D, que a gente viu lá na cartilha. E agora serve para a gente ratificar o conhecimento. Fácil essa, né, pessoal? Vamos fazer bastante, porque isso aqui vai cair principalmente para a VUNESP. Mas uma ou outra deve cair para as outras provas também. Mais uma prova para a área de TI. Olha aqui. VUNESP, hein? Considere a seguinte descrição correspondente a um tipo de programa. Apresenta anúncios por meio do navegador ou mesmo outros programas. Esta descrição corresponde especificamente ao tipo de programa denominado rootkit. O root é o kit de programas, não é? Adware é o adware. Ad vem de adversement, acho que a pronúncia é essa mesma. O ware, aquela palavra que eu falei, né? É tudo na informática. Então, é um adware. É uma propagandazinha que tem ali. Essa descrição da forma que está aqui, ó. Essa aqui é a letra B e não vamos comentar as demais, porque não está bem direcionada para adware mesmo. Vamos para número 11. Acelerar aqui, hein? VUNESP, assistente de tecnologia da informação, mais um de TI. Um tipo de ataque realizado a computadores consiste em que programa se propague automaticamente pela rede. Essa está ficando debatida já, né? Por meio de envio de suas próprias cópias a outros computadores. Tal técnica tem a denominação de quê? Essa tá fácil, né? Todo mundo já vai correndo e bate aqui, ó. Worm, porque não é vírus. Simplesmente porque ele propaga automaticamente, ainda apareceu a palavra rede para ajudar mais ainda. A VUNESP é sempre boazinha com quem estuda. Mais uma da VUNESP, mais uma de TI e segurança da informação. Dentre os tipos de malwares, o spyware se caracteriza por... Essa é muito fácil, pessoal. O spy vem de espião. Só você lembrar que o espião, ele espiona e ele fica mandando informações. Você não tem acesso remoto, você não controla o bot. O bot você controla através de como se fosse um controle remoto. Um robozinho controle remoto. O espião, ele fica espionando. Tem o keylogger, tem o screenlogger. Baseado nisso, vamos ver aqui como que a gente encontra essa questão. Letra A. Capturar as teclas digitadas no computador infectado e enviar informações para o invasor. Olha, já dá para marcar, tipo assim, vou deixar isso no standby porque está bem relacionado a spyware. A gente viu lá, vamos dar uma olhada aqui. Capturar e armazenar teclas digitadas é uma categoria de spyware, é o keylogger. Vamos continuar lendo então. Letra B. Explorar falhas do sistema operacional para controlar o computador infectado.
Não é, a gente já viu que não é, não tem nada a ver agora. Começa até a destoar, né? Você estudou tanto que quando está muito fora você já elimina logo. Letra C, permitir o acesso contínuo ao computador infectado. Também não, está bem parecida com a B e C, estão muito parecidas. Propagar-se automaticamente pela rede, enviando cópias para outros computadores. Esse aqui é o velho e famoso worm. Letra E, monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para o invasor. Olha isso aqui. Vamos copiar e vamos colar na cartilha. Monitorar atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros, ou seja, para o invasor. É o spyware. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Esse terceiro quem que é? Quem invadiu, é o invasor. Mudou só o final aqui, ó. Agora vamos comparar a letra E com a letra A para ver qual que está mais correta. Olha aqui, spyware. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Terceiro está genérico. Aqui ele coloca para o invasor. Capturar as teclas digitadas no computador infectado e enviar informações para o invasor. Capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. É uma categoria do spyware, colocaram bem próximas uma da outra. Porém, como o spyware é o todo, e aqui ele deixou bem específico, o spyware, dentre os tipos de malware, o spyware se caracteriza. O que que caracteriza o spyware? Monitorar atividades. Aí pode monitorar de várias formas. Agora, se fosse perguntado a técnica de capturar as teclas, aí seria capturar as teclas digitadas, aí seria o keylogger. Então, a letra E é o gabarito, tá, pessoal? Se você não concorda, leia a cartilha, releia a questão com bastante cautela para você entender que o mais amplo depois vai para o mais específico. Aqui perguntou o amplo. O que é que caracteriza o spyware? Então, o que é que caracteriza, a característica básica dele é monitorar atividades. E monitora de várias formas. Aí não foi muito específico. Letra E é o gabarito dessa aqui. Vamos para 13. Fundep 2014, técnico em informática. O lacuna, não vou falar mais tracinho porque o pessoal está me zoando demais, é um malware que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, que permite que ele seja controlado remotamente. Olha, essa aqui tá fácil aí. Você já anotou a palavra-chave, você vai achar. De cara, comunicação com o invasor, controlado remotamente, acesso remoto, o que vai ser? Backdoor, bot. É o bot, é o robozinho. Letra B. Muito fácil essa agora que a gente estudou, né? Para a questão número 14, a gente vai voltar lá na cartilha, dar uma estudadinha aqui que a gente não viu isso ainda, né? Aqui está falando sobre códigos maliciosos, a gente vai agora para golpes na internet. Phishing, esse aqui é clássico, isso aqui cai muito. Vamos dar uma lidazinha no que é phishing. Phishing, pescar. Sempre que falar a palavra phishing, pescar, você lembra, estou com dinheiro, vou pescar. Aí você lembra de dinheiro, você lembra do banco, instituição financeira. Geralmente as bancas vão associar phishing com pescar informações de instituições financeiras para roubar seu dinheiro. Basicamente é isso. Vamos ler aqui a teoria para ver se você consegue associar da forma que eu falei. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Phishing ou phishing scam é o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. O que é engenharia social? É o cara que ele vai de forma dissimulada, na confiança, ele fica ali olhando por trás ali, ou ele vai te persuadir de alguma forma. É no social que ele vai te ganhar. Por quê? 3 variáveis. O engenheiro social, talvez ele nem entende nada de informática. Uma variável, ele é muito esperto, ele é um 171. Ele vai jogar um 171 ali para você e vai pegar seus dados para acessar sua conta. Segunda variável que a gente está vendo aqui, ataques dentro do seu site, dentro do seu sistema e tal, é uma técnica. Terceira variável, esse ataque para vários sistemas mais robustos é difícil. Eles vão voltar para onde? Vai voltar para o usuário. Aí, o que acontece? Qual que é a parte mais frágil do negócio? O usuário. O usuário erra na sua utilização do computador, ele fica um pouco relapso ao controle, ao uso, não atualiza, ou recebe um e-mail, não lê direito a fonte, digita dados no site que ele não viu, se o cadeadinho verde está aqui. Aí o camarada erra, é mais fácil o hacker, o invasor, atacar um usuário do que atacar o banco. O phishing ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas que tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição
Ou seja, vai te mandar um e-mail, você já deve ter recebido várias mensagens SMS. Clique no link para atualizar seus dados. Geralmente os bancos não fazem isso, não caiam nessa. Ligue o 0800 para o seu banco, o telefone que você tem certeza que é da instituição. Não façam isso para não cair no phishing, que ele vai pescar suas informações. Quando você clica naquele link, ele te direciona, aí você vai começar a digitar dados de formulário, daqui a pouco você está alimentando um sistema de um hacker, ou de um cracker, que é o pior, né? Olha aqui algumas palavras-chave. Páginas falsas de comércio eletrônico ou internet banking, página falsa de redes sociais, mensagem contendo formulários, mensagem contendo links de códigos maliciosos, solicitação de recadastramento. Tem várias formas de se utilizar esse phishing, mas ele está muito associado a quê? A pescar seus dados. Agora vamos dar uma lida na questão. A gente viu lá que o phishing, você vai receber uma mensagem, ou via SMS ou e-mail, vai te induzir a preencher alguma coisa que você acha que é, mas não é. Vamos ler aqui então. Trata-se de uma mensagem não solicitada e mascarada sobre comunicação de alguma instituição conhecida e que pode induzir o internauta ao acesso a páginas fraudulentas, projetadas para o furto de dados pessoais ou financeiros do usuário. É o lado mais fraco. Ele vai atacar agora, em vez de atacar a instituição financeira que tem um sistema muito forte de segurança, ele vai atacar o usuário que é mais relapso. O nome atribuído a esse tipo de mensagem é phishing. Está aqui letra D. Pelo que a gente estudou lá, dá para associar tranquilamente. Vamos para a 15 e última. A gente vai lá na cartilha de novo, que ela vai mudar de endereço lá. Essa questão ela vai falar um pouco sobre ataques. Ataques na internet. Perceberam que a gente está navegando aqui na cartilha, a gente foi. Spam a gente não entrou, mas é muito simples o conceito. Códigos maliciosos, malware. Ataques na internet, golpes na internet. A gente vai agora para ataques, dá uma lida básica aqui sobre ataques. Os dois principais que sempre caem em provas. Spoofing e sniffing. Sniffing é cheirar. Olha aqui, eu vou começar pelo sniffing, que é o mais fácil, depois a gente vai no spoofing. Interceptação de tráfego, ou sniffing, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em rede de computadores por meio do uso de programas específicos chamados sniffers. Essa técnica pode ser utilizada de forma legítima por administradores de redes. Nem sempre tudo que existe aqui é vírus, é ataque. Tem coisa que o próprio administrador da rede utiliza para analisar seu sistema, fazer alguns testes e tal. Esse, então, pode ser utilizado de forma legítima e maliciosa. Sniffing é cheirar, então ele vai ficar farejando o tráfego na rede. Agora, o spoofing, falsificação de e-mail ou e-mail spoofing. É uma técnica que consiste em alterar os campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. É aquele e-mail que você já deve ter recebido, algum de vocês que está assistindo o vídeo, e depois algum colega liga e fala assim, ó, esse e-mail eu não mandei, esse e-mail tem vírus nesse e-mail, não abra. É um e-mail de uma fonte segura, ele pode vir como e-mail principal, às vezes até como resposta de algum outro e-mail, porque ele altera o cabeçalho do e-mail. Através de qual protocolo? SMTP. Faz todo sentido para você que assistiu aquela aula lá de redes internet da playlist do TJSP que eu pedi para você ler, para você assistir. Simple Mail Transfer Protocol é o protocolo de envio. Ele vai alterar os campos de cabeçalho desse protocolo e acaba enviando e-mail para várias pessoas em seu nome. Aí a pessoa vai acessar porque está em nome de uma pessoa confiável e vai se dar mal. Voltamos para a questão agora, mais uma prova de TI, Fundação Carlos Chagas 2018, questão desse ano, TRT. Um dos ataques realizados por meio da internet é conhecido como e-mail spoofing, que tem como objetivo a propagação de códigos maliciosos, envio de spam, entre outros. Nesse tipo de ataque, o atacante altera o campo from. Se é por meio de enviar, o from é de, tem todo sentido. Altera o cabeçalho do protocolo SMTP. SMTP é de envio, então faz todo sentido a letra A. Letra B. Insere vários endereços no campo to do cabeçalho protocolo IMAP. A gente sabe que o protocolo IMAP é um protocolo de acesso à mensagem, já fica fora. Porque nós temos o POP, que traz o IMAP para acessar, e o SMTP de mandar a mensagem embora. Então o IMAP para acessar, não tem nada a ver. E para que você vai alterar o campo to? To é para. Para um, para outro. Se você se altera o campo para, você está alterando só o destinatário da sua mensagem. Não tem muito sentido nisso. Vamos à letra C.
Altera o formato do endereço de e-mail no campo com cópia oculta do protocolo SMTP. Aí está utilizando o protocolo correto. Mas com cópia oculta não tem nada a ver com o sentido da questão aqui. A outra está muito mais dentro do contexto, porque é onde vai estar o cabeçalho da mensagem, como eu já falei. Então não tem muito sentido isso aqui. As de baixo vão ficando erradas demais. Insere um link, endereço de link de site malicioso no campo subject. Altera o valor do campo número da porta do cabeçalho do protocolo TCP. TCP não é protocolo de e-mail. Então a gente já estudou lá os protocolos, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Fica muito errado essas aqui. Você poderia ficar entre as três, porém a letra A ela tem tudo a ver com o enunciado. Então fica fácil de ajustar. Porém, com o conhecimento prévio da cartilha, ficaria ainda mais fácil. Mas esse é o raciocínio. Às vezes você vai se deparar com a questão que você não estudou teoria, porém, fragmentos da questão vão trazer informações que vão te subsidiar a uma resposta bem tranquila. Ela vai aflorar aqui, ó. Essa forma que você tem que utilizar na prova para que você se dê bem. Recomendação, pessoal, exercício para casa. Acesse a cartilha, dê uma lida principalmente nesses aqui, ó. Golpes, ataques, códigos maliciosos. Esses aqui são os principais. Dê uma lida, refaçam as questões. A aula final, preste bastante atenção agora, a aula final vai sair na quarta-feira, com a graça de Deus, estou preparando tudo para isso. Uma aula mais voltada para redes, para a gente fechar esse curso e você fazer uma excelente prova lá no domingo. Fechamos então mais uma aula, espero que você tenha aproveitado bastante. Revisem, revisem e revisem. Só a prática leva à perfeição. Um forte abraço e até a aula 17.